Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Na nossa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade à implementação de soluções para exercícios envolvendo os conceitos que foram trabalhados anteriormente, relacionados a pseudocódigo. Então vamos para o primeiro enunciado de exercício da nossa videoaula de hoje. Construa um pseudocódigo de um algoritmo capaz de ler dois valores inteiros, armazenando-os em variáveis distintas. Após o armazenamento, o conteúdo das variáveis deve ser trocado e, ao término do processamento, o algoritmo deve retornar na saída padrão o novo conteúdo de cada uma das variáveis. Então, tempo para vocês. Vamos então à proposta de solução para este exercício. Ao contrário do que eu vinha fazendo na videoaula anterior, onde eu comentava com vocês uma interpretação adequada do enunciado, debatíamos quais seriam as entradas fornecidas, quais seriam as saídas geradas e o processamento que, com base nas entradas, geraria as saídas, bem como quais variáveis seriam utilizadas e, por fim, eu apresentava uma proposta de solução, através de um algoritmo representado em pseudocódigo. Eu vou dar início, a essa apresentação de solução, mostrando para vocês uma solução que volta e meia eu me deparo, gerada por algum aluno em alguma das vezes que eu ofertei a disciplina onde esse exercício estava constante. Então vamos dar uma olhada. Como de costume, começo pela palavra reservada algoritmo, seguida da constante caractere que vai dar nome ao algoritmo, então está ali exercício 5.1. Depois palavra reservada var, eu vou dar início à sessão de declaração de variáveis. Vou declarar então duas variáveis, ambas do tipo inteiro e com identificadores respectivamente x e y. Palavra reservada início, finalizando a sessão de declaração de variáveis e dando início à sessão de comandos. O primeiro comando que a gente vai ter é um escreva, que vai apresentar na saída padrão, ou seja, no monitor, a constante caractere entre com o valor inteiro para a variável x. E aí o usuário então vai ficar ciente do que ele deve fornecer, que vai ser solicitado com a execução deste comando leia, que vai receber um valor fornecido pelo usuário através da entrada padrão do teclado e armazenar na variável x. Na sequência, então, temos mais um escreva que, por sua vez, apresenta a constante caractere entre com o valor inteiro para a variável y, solicitando assim uma entrada para o usuário, e aí com o comando leia vai ser feita a leitura do que está sendo fornecido através do teclado pelo usuário e armazenado na variável y. De posse, então, dos valores fornecidos pelo usuário nas minhas variáveis x e y, o que vai acontecer? Eu vou ter um escreval, lembrando que o que o escreval faz? No escreval, nós vamos, assim como no escreva, vamos ter uma lista de expressões. Essas expressões são avaliadas, podem ser simplesmente um valor constante, como é o caso no início ali, Eu tenho apenas uma constante caractere na minha lista de expressões, que é novo valor de x, dois pontos, espaço. Então, essa expressão é uma constante, vai ser apresentada. Depois, se eu tiver mais expressões que estarão separadas por vírgula, essas expressões vão sendo avaliadas e apresentadas uma a uma na sequência na qual aparecem, de acordo com a sequência com que elas aparecem no comando escreval. Então depois eu tenho ali a consulta do valor da variável x e apresentado na saída padrão. Como é um escreval, após apresentar essa lista de expressões avaliadas na saída padrão, há uma troca de linha, tá certo? O L ali é uma abreviação para line, que é linha em inglês, tá certo? Bom, faço isso, depois eu tenho agora um escreva, que vai apresentar a constante caractere novo valor de y na saída padrão, e por fim vai consultar o valor de x e apresentar na saída padrão. Agora eu tenho a palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Essa solução é uma solução que está errada, pois ela não atende ao que o enunciado especificou. Então, só para vocês se recordarem, o enunciado solicitava que fossem lidos dois valores armazenados em variáveis distintas, que o valor das variáveis fosse trocado entre si e depois os novos valores das variáveis apresentados na saída padrão. Não é o que está acontecendo aqui. Então, eu estou lendo valores distintos, armazenando em variáveis distintas e depois eu apresento uma mensagem que dá a entender que o valor de x agora é o valor que eu tenho em y e o valor de y agora é o que eu tenho em x. Tá bom, pessoal? Então, vamos a uma proposta de solução que atenda ao enunciado. Como de costume, palavra reservada algoritmo, constante caractere que dá nome ao algoritmo. Então, nesse caso, exercício 5.2, já que é a minha segunda solução apresentada para o exercício 5. Palavra reservada var, que dá início à sessão de declaração de variáveis.
Agora então eu vou declarar três variáveis, vou ter a variável x, y e aux inteira. Como que eu vou proceder? Então só para deixar claro, eu vou receber, como no exercício anterior, dois valores inteiros e armazenar em variáveis distintas. Então vou armazenar um valor na variável x, o outro na y. E aí depois eu vou fazer a troca dos valores dessas variáveis. E para isso eu vou me valer da variável aux, uma abreviação de auxiliar. A gente vai ver a utilização dessa variável e o procedimento que eu estou relatando mais a seguir, né, para que fique mais claro. Então, palavra reservada, início, finalizando a sessão de declaração de variáveis e dando início à sessão de comandos. Começo, né, como na solução anterior, solicitando ao usuário o fornecimento de um valor para a variável x. Faço a leitura, então, do valor fornecido através da entrada padrão pelo usuário para a variável x. Mais um escreva para solicitar agora que o usuário forneça um valor para a variável y. Faço a leitura, então, do valor fornecido e armazeno na variável y. Agora, como eu falei, ó, eu vou armazenar o valor que eu tenho em x em aux. Agora, com o valor de x salvo em aux, eu posso sobrescrever o que eu tenho em x com o valor de y. E aí sim, recuperar o valor que eu tinha em x que está armazenado em aux e armazenar em y. Então agora eu fiz uma troca, né? Se o usuário forneceu inicialmente o valor 3 para x e 10 para y, agora eu vou passar a ter o 10 em x e o 3 em y. Tá bom, pessoal? Agora então eu vou apresentar o novo valor de x. Então agora vai ser apresentado, né, o valor que eu tenho em x, que foi o fornecido pelo usuário para a variável y. E agora eu vou apresentar o valor de y, que é o que o usuário havia fornecido para x e agora se encontra em y. Chama atenção só para o fato de eu ter utilizado aqui tanto x quanto y, nesses dois últimos escrevos ali, em maiúsculo, para deixar claro que o Visualg, que é o programa que nós estamos utilizando para interpretar e executar os algoritmos, não é sensível ao caso, ou seja, ele não vai diferenciar letras maiúsculas de letras minúsculas, tá certo? Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Vou aproveitar aqui também para fazer uma observação que eu acabei me passando, né, não fiz na videoaula anterior, e aí vou reforçar agora também, eu não falei na solução apresentada anteriormente, que é a questão da indentação. Então chamei a atenção de vocês para esse conceito na videoaula que apresentava o Visualg para vocês, tá certo? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Notem, como eu faço a indentação? Dentro da área onde eu declaro variáveis, eu vou dar um deslocamento todas as linhas que estavam presentes. Então, nesse caso, eu tenho só uma linha ali, onde eu declaro as três variáveis, x, y e aux, e eu tenho um deslocamento do início. Então, facilmente eu olho para esse algoritmo e percebo que dentro da seção de declaração de variáveis eu tenho só essa linha. O mesmo eu faço para a minha seção de comandos. Então, entre a palavra início e fim algoritmo, notem que eu tenho um espaçamento, né, uma tabulação inicial ali, que faz com que facilmente eu visualize e perceba que estas são as instruções, né, que estão dentro da minha seção de comandos. Vamos então a mais uma variante de solução para o exercício em questão. Antes de apresentá-la, só quero fazer uma ressalva. Eu venho apresentando normalmente mais de uma solução para cada exercício apresentado. Qual é o objetivo? O objetivo é fazer com que os conceitos vistos sejam melhor absorvidos e também aprofundar mais a compreensão de alguns desses conceitos. Em outras palavras, com algumas propostas de solução, eu tento fazer com que vocês pensem fora da caixa. Só que eu sei que cada aluno tem a sua velocidade de absorção de conteúdo. O que eu quero dizer com isso? As soluções que teoricamente seriam mais sofisticadas, como essa que eu vou apresentar agora, eu não quero que vocês se preocupem se não conseguirem entendê-la diretamente, porque esses tópicos que eu vou aprofundando, eles vão ser retomados no decorrer das nossas próximas videoaulas. E aí eu acredito que no final do curso, aí sim, todos os alunos que se predispuseram a assistir os vídeos, prestando atenção, praticando os exercícios, vão obter uma absorção adequada do que foi trabalhado. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá. Em síntese, o que eu vou fazer aqui? Eu vou me propor a resolver esse problema de receber dois valores distintos, armazenar em variáveis distintas e fazer a troca desses valores entre as variáveis. Tá certo? Para isso eu vou usar apenas duas variáveis. Então vamos ver como eu vou propor essa solução. Como de costume, palavra reservada algoritmo no início, né? Seguida da constante caractere que vai dar nome
ao meu algoritmo, no caso exercício 5.3, já que é a terceira solução apresentada para o exercício número 5. Palavra reservada var, dando início à sessão de declaração de variáveis. Como eu mencionei, vou me valer de duas variáveis para resolver o problema, x e y respectivamente, ambas do tipo inteiro, já que os valores que eu vou receber são valores inteiros. Vou deixar claro aqui a memória, então vou ter a representação de memória para vocês conseguirem entender o que eu vou fazer melhor, tá? Então tenho lá a minha memória, reservei duas áreas na memória, respectivamente para as variáveis x e y, tá certo? Na sequência, tenho a palavra reservada início, fechando a seção de declaração de variáveis e dando início à seção de comandos. Agora eu tenho um escreva que vai apresentar a constante caractere na saída padrão para o usuário, entre com o valor inteiro para a variável x, né? Solicitando o valor então para a variável x. Esse valor então é lido através do comando leia e armazenado na variável x. Então vamos imaginar que o usuário forneça o valor 1. Chama atenção lá para vocês que eu representei lá, né, o valor 1 na minha memória com o valor da variável x. Na sequência eu escreva solicitando agora que o usuário forneça um valor para a variável y. Com o comando leia, vou ler o valor fornecido pelo usuário e armazená-lo na variável y. Vamos supor que o usuário forneça o valor 7 para a variável y. Então o que vai acontecer agora? Eu vou ter que fazer a troca dos valores das variáveis. Então, como que eu vou proceder? Eu vou somar o valor que eu tenho na variável x e na variável y e vou atualizar o valor de x, vou sobrescrevê-lo. Então vamos lá, eu tenho o valor 1 em x e o valor 7 em y. 1 mais 7 é 8, então 8 vai passar a ser o novo valor da variável x. Tá certo, pessoal? Na sequência agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor de x e vou subtrair do valor de y. Então vai ser 8 menos 7, vai dar 1. E eu vou colocar esse valor como o novo valor da variável y. Então tá lá, consulto o valor de x, que é o 8, subtraio do valor de y, que é o 7, vou obter o 1 e o 1 vai atualizar a minha variável y. Então notem que o valor inicial que foi atribuído para x, que era 1, já está agora em y, mas eu ainda não tenho o valor atribuído inicialmente para y em x, que é o 7. Eu posso obter o meu 7 pegando o valor atual de x, que é 8, subtraindo do valor atual de y, que é 1, eu obtenho 7 e posso sobrescrever o que eu tenho em x com esse valor. Então é o que eu vou fazer agora. Então 8 menos 1 é 7 e eu atualizo o valor de x. Tá bom, pessoal? Por fim, agora, eu apresento para o usuário, né, que o novo valor de x é o que eu tenho agora em x, que aí vai ser o valor fornecido, né, que ele havia fornecido para y, que é o 7. E vou escrever agora que o novo valor de y é o valor que ele forneceu inicialmente para x. Tá certo, pessoal? Que é o 1. Palavra reservada fim ao algoritmo, do fim ao meu algoritmo. O que eu tenho a falar sobre essa solução? Essa solução estaria correta se a gente não tivesse um limite máximo passível de ser atribuído para variáveis inteiras. Por que existe isso? Eu não vou detalhar isso em profundidade agora, que a gente vai trabalhar com algoritmos, né? Sejam eles em pseudocódigo ou fluxograma. Eu vou detalhar isso melhor na linguagem de programação C. Mas o fato é que, desde o início, quando eu falei que nós declarávamos uma variável, o que acontecia? Reservávamos uma área de memória correspondente ao tipo primitivo. Então, é determinado a priori, lá no caso o visualg, ele tem uma quantidade de memória específica que é reservada para armazenar um valor inteiro. Essa quantidade vai delimitar o que a gente chama de range, intervalo de valores que o inteiro pode ter. Para vocês entenderem melhor, vamos supor que no meu interpretador, então eu não estou fazendo um visualg, estou fazendo, sei lá, um Marcelo alg. E aí o meu programa vai trabalhar só com inteiros que vão variar de menos 10 a 10. E aí eu vou ter uma área específica capaz de representar valores nessa faixa. Tá certo? Aí o que acontece? Vamos imaginar que eu tenha recebido inicialmente o valor, né, 7 para x, como está ali, mas para y não 1, mas eu tenho recebido 5. Quando eu somo 7 com 5, eu obtenho 12. 12 foge da minha área de representação, porque meus valores vão de menos 10 a 10. E aí isso gera um problema. A gente fala que tem um transbordamento. Tá? Vocês podem associar isso com baldes. Imagine que eu tenho lá um balde, dois baldes com a mesma capacidade de armazenamento, duas variáveis inteiras, né? E aí esses baldes, vamos supor que eles tenham capacidade de armazenar 1 litro cada. Aí eu tenho 600 ml no primeiro balde e 500 ml no segundo. Se eu pegar o conteúdo de qualquer um dos dois baldes e despejar inteiro no outro, vai transbordar e eu vou perder 100 ml.
tá certo? E aí depois eu não vou conseguir distribuir esse meu 1 litro nos dois baldes, chegando a ter 600 ml em um e 500 no outro. Tá certo, pessoal? Mas lembrando, isso vai ser melhor trabalhado quando a gente trabalhar a linguagem de programação C. Só estou aproveitando aqui já para dar uma pincelada para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, essa solução não é válida porque existe uma capacidade máxima de armazenamento de um valor inteiro dentro de uma variável que é definida através do meu visual. Tá bom, pessoal? E não é um problema do visual. Seja qual for, né, o interpretador que eu tenho, ou qual for a linguagem de programação, sempre a gente vai ter uma capacidade de armazenamento determinada, máxima. Tá bom? A gente pode tentar trabalhar essa questão, né? Mas isso são soluções mais complexas que a gente talvez até fuja do escopo da disciplina. Tá? Ou até um trabalho que vai além para vocês conseguirem trabalhar os conceitos vistos de uma forma mais ampla. Vamos então para o enunciado do exercício 6. Né? Elabore um algoritmo que receba como entrada o valor do saque realizado pelo cliente de um banco e retorne quantas notas de cada valor serão necessárias para atender ao saque, com a menor quantidade de notas possível. Serão utilizadas notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 reais. Tempinho para vocês. Vamos à proposta de solução. Então, primeiro vamos entender o enunciado melhor. Né? Efetivamente, a gente vai receber uma informação lá que corresponde a um valor monetário e devemos determinar qual o número mínimo de cédulas dentre os valores que foram apresentados a gente vai precisar para poder entregar esse valor para o usuário. Tá certo? Então, vamos lá. Qual vai ser a nossa entrada? O valor monetário. Qual vai ser a nossa saída? Quais vão ser as nossas saídas? O número de cédulas de cada um dos valores monetários apresentados. Então, o número de cédulas de 100 que deve ser entregue, o número de cédulas de 50, o número de cédulas de 20, o número de cédulas de 10, o número de cédulas de 5, o número de cédulas de 2 e o número de cédulas de R$1. Tá certo? Bom, qual é o processamento que eu devo adotar? Eu vou receber o valor e aí vou ter que determinar cada um dessas quantidades. Então, primeiro, vocês se lembram lá do quociente da divisão inteira? Então, com o quociente da divisão inteira, eu vou determinar, de acordo com o meu divisor, quantas vezes o meu divisor cabe no dividendo. Não é isso que eu faço com o quociente da divisão inteira? Então tá aí, ó. Se o meu divisor for a cédula de 100, o meu valor monetário vai ser dividido por ele, e no quociente da divisão inteira eu vou obter quantas cédulas de 100 cabem naquele valor. E assim eu vou trabalhando cada uma das minhas cédulas, do maior valor monetário ao menor. Tá bom, pessoal? E uma vez que eu divida e determine a quantidade de cédulas de 100, com esse quociente, se eu multiplicar pelo divisor e subtrair esse valor do meu dividendo, eu vou ter quanto sobrou do meu valor monetário depois de eu ter fornecido aquela quantidade de cédulas do valor determinado, né, que está sendo o meu divisor. Tá bom, pessoal? Isso vai ficar mais claro quando eu apresentar a proposta de solução. Vou, inclusive, simular com vocês o funcionamento aqui para um valor monetário. Tá? Mas só estou adiantando o processamento que eu vou adotar. Certo? Bom, e quais variáveis eu vou usar nesse processo? No caso da minha solução, eu vou usar só uma variável para armazenar o valor monetário recebido. Tá? Vamos então agora ao algoritmo que vai vir a resolver este problema. Palavra reservada ao algoritmo, seguida da constante caractere, que vai dar nome ao meu algoritmo. Então, exercício 6. O que isso indica para vocês que já estão aprendendo, né? Quer dizer que eu vou apresentar só uma proposta de solução para esse exercício. Tá bom, pessoal? Palavra reservada var, dando início à sessão de declaração de variáveis. No caso, como eu mencionei, vou ter só uma variável do tipo inteiro, né? Meu valor monetário não vai ser fracionário, né? Já que eu não tenho moedas, tá? Então, o identificador da variável vai ser saque. Palavra reservada a início, finalizando a sessão de declaração de variáveis e dando início à minha sessão de comandos. Primeira coisa é solicitar ao usuário, né, que entre com o valor do saque. Então, vou apresentar como eu escrevo a constante caractere entre com o valor do saque. Na sequência, comando leia, né, fazendo com que o usuário, né, solicitando a ele ou esperando que ele forneça um valor através da entrada padrão que é o teclado e armazenando esse valor na variável saque. Na sequência agora, então, eu tenho o meu escrival, lembrando que o escrival, após apresentar os valores referentes às suas expressões constantes no mesmo, ele vai mudar de linha, né? Para ficar bonitinho, em cada linha eu especifico a quantidade de cédulas de cada um dos valores monetários.
Então, meu primeiro escrival vai apresentar a constante caractere, número de cédulas de R$ 100, 2 pontos. E aí, a minha segunda expressão lógica no escrival é o quê? A expressão aritmética que vai determinar a quantidade de cédulas de 100 que estão presentes no valor fornecido para a variável saque. Então, notem, eu simplesmente vou determinar o quociente da divisão inteira. Lembrando que o barra invertida é o operador que faz isso. Tá certo? Então, determino o quociente da divisão inteira por 100, a quantidade de cédulas de 100 que cabem no valor que eu tenho em saque. Apresento isso, depois vou atualizar o valor de saque. Então, lembrando, né, que saque barra invertida 100 determina a quantidade de cédulas de 100 que cabem em saque. Aí eu multiplico por 100, obtenho esse valor e vou extrair esse valor fornecido de saque, para saber agora do restante qual a quantidade de cédulas dos demais valores monetários eu devo fornecer. Então agora, após atualizar então meu valor de saque, eu vou agora apresentar para o usuário a quantidade de cédulas de 50. Então para isso eu pego o valor que foi atualizado, né, na atribuição anterior e vou pegar o quociente da divisão inteira por 50. Então a quantidade de cédulas de 50 que cabem neste valor contido agora em saque. Depois eu atualizo, né, com o resto da divisão. Por quê? A expressão que eu tenho aqui em cima nada mais é, né, para a primeira atribuição que eu tenho para saque, estou com o cursor do mouse indicando ali, nada mais é do que a expressão que determina o resto. Eu não preciso dela inteira, né? Eu posso simplificar, lembrando que o operador % vai determinar o resto da divisão inteira. Então aqui eu tenho, né, saque por 150. Então o resto da divisão inteira do valor que eu tenho em saque por 50 que vai ser armazenado em saque, ou seja, vai sobrescrever o que eu tinha antes. Posse desse valor agora, tem um escrival que vai apresentar para o usuário a quantidade de cédulas de 20 que serão apresentadas. Então, é o valor de saque atualizado pela atribuição anterior aqui, né? E eu vou ter o quociente da divisão inteira por 20. Então, a quantidade de cédulas de 20 que cabe nesse meu valor atualizado de saque. Uma vez agora, após, né, informar a quantidade de valores ou de cédulas de 20 que foram fornecidas ou que cabem naquele valor e devem ser fornecidas, eu vou atualizar o valor de saque. Então, armazenando no mesmo o resto da divisão inteira do valor que eu tenho em saque por 20. Eu sobrescrevo, atualizo. Posto esse valor atualizado agora, eu vou determinar para o usuário, né, o número de cédulas de 10. Então está aqui o valor que eu tenho em saque, né, o quociente da divisão inteira deste valor por 10. Atualizo agora o valor de saque colocando o resto da divisão inteira do que eu tenho em saque por 10. Atualizando o valor de saque. Valor atualizado agora, eu determino quantas cédulas de 5, né, devem ser entregues para que eu tenha o menor número de cédulas possíveis entregues ao usuário, que vão representar o valor monetário informado. Na sequência, atualizo o valor de saque, colocando nele o resto, né, da divisão inteira de saque por 5. Forma então o usuário agora a quantidade de cédulas de 2, que cabem no valor que foi fornecido. Por fim, atualizo o valor de saque. E agora, com o resto aqui da divisão inteira por 2, eu já tenho em saque o número de cédulas de 1. Tá certo? Então tá lá. Por fim, palavra reservada fim algoritmo, para finalizar o meu algoritmo. Para vocês entenderem melhor o que eu fiz, agora a gente vai fazer então uma simulação. Então vamos imaginar que quando foi apresentado para o usuário a mensagem entre com o valor do saque, e aí no leia saque, saque recebeu um valor igual a 327. Então, qual seria, né, a quantidade de cédulas de 100, 50, 20, 10, 5, 2 e 1 que eu devo entregar para o usuário para que eu entregue para ele a menor quantidade de cédulas possíveis para representar o valor 327. Então, vamos lá. Li aqui, então, né, no meu leia, o valor 327, armazenei em saque. Então tenho ele aqui, aí eu vou pegar agora o quociente da divisão inteira de 327 por 100. Que vai dar quanto, pessoal? 3, não é isso? Então tá lá. Esse 3 agora vai estar aqui, vai ser obtido a mesma expressão, né? Saque, barra invertida 100. Então eu vou ter o 3. 3 vezes 100 dá 300, então eu tenho 327 menos 300, então vai resultar em 27. Então 27 é o valor que vai ser, né, armazenado agora, atualizando o valor de saque. Aí eu tenho agora aqui então 27 barra invertida 50, ou seja, qual o quociente da divisão inteira de 27 por 50? Dá quanto, pessoal? 0, não é isso?
E aí agora, ao calcular o meu resto, qual o resto da divisão inteira de 27 por 50? O 27. Então venho para cá agora, tenho o meu 27 aqui. Então qual o quociente da divisão inteira de 27 por 20? 1, não é isso? Então vou fornecer uma cédula de 20 para obter aquele valor. E agora aqui eu vou pegar, né, o que eu tenho em saque, que é quanto? 27. Então qual é o resto da divisão inteira de 27 por 20? 7. Eu tenho ali o valor. Então aqui agora eu tenho um 7. Qual o quociente da divisão inteira de 7 por 10? 0. Então não vou entregar nenhuma cédula de 10 para o usuário. E agora eu tenho agora o quê? O resto da minha divisão inteira de 7 por 10, que é quanto? 7. Eu tenho o meu 7 aqui agora. Qual o quociente da divisão inteira de 7 por 5? 1. Então eu vou fornecer uma cédula de 5. E aí qual o resto da minha divisão inteira de 7 por 5? 2. Tá certo? Então eu tenho meu 2 agora. Qual o quociente da divisão inteira de 2 por 2? 1. Qual o resto da divisão inteira de 2 por 2? 0. E aí 0 vai ser o valor que vai ser apresentado aqui, indicando a quantidade de cédulas de R$1 que devem ser fornecidas. Tá bom, pessoal? Vamos então agora para mais um enunciado de um exercício que vai ser trabalhado na nossa videoaula de hoje. Construa um algoritmo para ler um número inteiro positivo de 3 dígitos e gerar outro número formado pelos dígitos invertidos do número lido. Um exemplo ali, né? Se o número lido for 123, o número gerado será 321. Tá bom? Como eu sou um cara muito legal, eu vou dar uma dica para vocês para resolver esse problema. Observe os resultados das funções quociente e resto de um número por 10. Tempo para vocês. Vamos então à proposta de solução. Assim como eu procedi no exercício 5 da nossa videoaula de hoje, eu vou proceder agora no exercício 7, ou seja, eu vou apresentar uma proposta de solução com a qual me deparo sazonalmente quando estou ministrando essa disciplina. Como de costume, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que vai dar nome ao algoritmo, no caso o exercício 7.0. Palavra reservada var, que vai dar início à minha sessão de declaração de variáveis. No caso dessa solução, eu vou me valer de 3 variáveis para resolver o problema. Primeira variável denominada número centena, vai ser do tipo primitivo inteiro. Segunda, número dezena, também do tipo primitivo inteiro. Terceira, número unidade, também do tipo primitivo inteiro. E aí eu tenho agora a palavra reservada, início, dando fim à sessão de declaração de variáveis e início à sessão de comandos. Notem que agora nesse exemplo aqui, né, eu mostrei para vocês a declaração de 3 variáveis, todas do mesmo tipo, mas em linhas diferentes, tá? E aí chama atenção novamente também para a questão da indentação. Então facilmente eu olho para esse algoritmo e percebo que existem 3 declarações de variáveis, né, em linhas distintas neste meu algoritmo. Então vamos para a minha seção de comandos. Vou solicitar então agora que o usuário entre com um número inteiro positivo. Vou ler o valor da centena, depois leio o valor da dezena, depois leio o valor da unidade. Por fim, vou apresentar agora para o usuário o número resultante da inversão dos dígitos. E aí vou apresentar a unidade seguida da dezena seguida da centena. Por fim, palavra reservada, fim algoritmo. Tá bom, pessoal? Primeiro, essa solução ela não é adequada. Por que ela não é adequada? Ela não atende ao enunciado. O enunciado nos diz que devemos receber um número de 3 dígitos. Se vocês já estão, né, praticando no visual a interpretação e execução dos algoritmos que nós estamos vendo, vocês sabem que o que vai acontecer quando o visual interpretar esse algoritmo. Ele vai chegar aqui nesse primeiro layer, vai esperar o fornecimento de um valor. Aí, se o usuário fornecer, por exemplo, 123, que era o nosso exemplo inicial lá para ser invertido, ele vai armazenar o 123 na variável número centena. Para o programa funcionar, o usuário vai ter que fornecer 1 e dar um Enter, 2 e dar um Enter, 3 e dar um Enter. Certo? Então, ele não vai proceder dessa forma. Ele vai fornecer um valor e dar o Enter de 3 dígitos. Tá certo? Mas vamos imaginar que ainda não tivesse esse problema. A gente tem mais um problema ainda mais para frente, que é o seguinte.
Lembre-se que no visual, sempre que um valor numérico é apresentado tem um espaço antes, então o que vai acontecer com esse nosso último escrevo aqui? Ele vai apresentar um espaço, o número da unidade, um espaço, o número da dezena, um espaço, o número da centena. Esse problema aqui pode até ser resolvido, porque o usuário pode gerar um único número com esses valores. Ele pode pegar o número da unidade, multiplicar por 100, somar com o número da dezena, multiplicado por 10 e somar com o número da centena. Ele vai gerar um único valor composto por esses dígitos. Tá certo? Mas o fato é que temos o problema inicial lá que eu mencionei para vocês. Tá certo, pessoal? Bom, professor, então qual seria uma solução adequada? Vamos dar uma olhada. Vamos agora então para uma proposta de solução que vai atender ao enunciado que foi apresentado. Como de costume, palavra reservada ao algoritmo, constante caractere que vai dar nome ao algoritmo, no caso exercício 7.1. Palavra reservada var, que vai dar início à seção de declaração de variáveis. Nesse caso eu vou utilizar apenas uma única variável, então está lá número, do tipo primitivo inteiro. Palavra reservada início, dá fim à seção de declaração de variáveis e dá início à seção de comandos. Começo com o meu escrevo, informando ao usuário o que ele deve fornecer, então apresento a constante caractere entre com o número inteiro positivo com, na saída padrão. Próximo escreva vai complementar a solicitação, apresentando 3 dígitos, 2 pontos. Professor, por que você separou em 2 escrevas essa constante caractere? Simplesmente pelo tamanho que ia ficar essa frase no monitor, e aí eu ia ter que diminuir muito a fonte. Então eu preferi fragmentar. Lembrando que isso não é um problema, vai ser apresentado do jeito que está aí na saída padrão. Então na saída padrão, ou no monitor, eu vou ter mais colunas do que eu tenho na minha primeira constante caractere. Então o 3 dígitos vai complementar essa frase aqui no monitor. Tá bom, pessoal? Dito isso, vamos seguir. Agora eu tenho um layer que vai ler um valor fornecido através do teclado e armazenar na variável número. De posse agora desse valor, aí sim eu tenho um escreva, vou apresentar inicialmente a constante caractere, número resultante da inversão dos dígitos, e agora no próximo escreva eu apresento o valor. Lembrando que aqui é um escreval, então depois desse espaço vai ocorrer a mudança de linha, e na linha de baixo que vai aparecer o número invertido. Por que o senhor optou por isso, professor? Só para chamar a atenção do escreval e dar a chance de vocês terem um algoritmo aqui que podem testar no visual e verificar isso acontecer. Tá bom? Então agora nesse escreva assim eu vou gerar o número invertido. Então vamos lá. Notem, o que eu faço inicialmente aqui? Inicialmente eu estou pegando o que eu tenho em número, então vamos imaginar lá o 123. Quando eu pego o resto da divisão por 10, eu vou isolar a unidade. Então eu vou isolar o 3. Multiplico por 100, vou obter o 300. 300 vai ser somado a essa outra parte. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho 123 em números, Vamos imaginar que foi fornecido pelo usuário, que é o exemplo que nós tínhamos lá no enunciado. Então 123. Aí eu pego agora o quociente da divisão por 10. Então vai dar quanto? 12, Eu eliminei a unidade já, tenho 12. Aí eu pego agora o resto da divisão por 10 do meu 12. Então eu vou isolar a dezena, vou ficar com 2. E aí só que ela vai estar na unidade. Aí eu agora multiplico o meu 2 por 10. Vou passar agora esse 2 para a dezena, vou ficar com 20. E aí eu somo ao que eu tinha lá, que é o meu 300. Então eu tenho agora 320. O que eu faço aqui agora? Pego o número, vou pegar o quociente da divisão por 10. O que vai acontecer? Vamos lá, pessoal. Vou ficar com o meu 12, não é isso? Aí o 12 agora eu vou usar como dividendo para ter agora o quociente da minha divisão por 10. Então 12, qual é o quociente da divisão de 12 por 10? 1. Eu isolei agora a minha centena, que ficou na posição da unidade. Então eu vou somar esse 1 ao meu 320, vou ficar com 321, tá certo? Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. Vamos ver então mais uma variante de solução para o problema em questão. Então no caso, como de costume, palavra reservada algoritmo, constante caractere que vai dar nome ao algoritmo, no caso exercício 7.2. Palavra reservada var, que dá início à seção de declaração de variáveis. Vou usar uma única variável para resolver o problema, com identificador número, e esta vai ser do tipo primitivo inteiro. Palavra reservada início, finalizando a seção de declaração de variáveis, dando início à seção de comandos. Começo solicitando ao usuário que forneça um número positivo com 3 dígitos, então esses meus 2 escrevas vão fazer isso. Depois tem um lay agora para ler o valor fornecido e armazenar em número.
Por fim, né, o meu escrevo agora que vai apresentar a mensagem número resultante da inversão dos dígitos. Até aqui, a única diferença dessa alternativa de solução para a anterior é a constante caractere que está dando nome ao algoritmo, mas agora sim, né, nesse meu escreva, eu tenho a diferença. Vamos detalhar então, imaginando que o usuário forneceu para número ali o valor 123, que a gente comentou anteriormente. Então o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar aqui o resto da divisão de 123 por 10, que vai ser o valor 3, então eu vou isolar a minha unidade, multiplico por 100, passo para a centena, até aqui também, análogo ao que foi visto antes, mas agora aqui a gente vê uma solução alternativa, né, para especificar o que eu tenho na minha dezena. Então o que eu estou fazendo? Pego aqui o resto da divisão por 100, então no caso do 123 do meu exemplo, eu vou ter o valor 23, e aqui eu tenho isolado a minha unidade, que é o 3, então vai dar 23 menos 3. Então eu vou ter o meu 20 aqui, uma forma alternativa de obter esse valor. Somar então ele ao meu 300, né? E aqui eu já tenho a minha unidade diretamente. Então é só pegar o valor que eu tinha em número recebido, que é o 123, e aí esse 123, quando eu pego o quociente da divisão inteira de 123 por 100, eu obtenho o meu 1. Eu isolei a minha centena. Tá certo, pessoal? E aí eu somo ao meu 320. Vou ficar com 321, que representa o valor 123 invertido. Por fim, palavra reservada fim algoritmo, dando fim ao meu algoritmo. A nossa videoaula de hoje acaba por aqui. Eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Valeu, a gente se vê na próxima.